Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, prazer, eu me chamo Jennifer Andrade, sou psicóloga hospitalar e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência na UTI neonatal. Queria muito poder estar aí com vocês para a gente estar trocando presencialmente, mas infelizmente por conta da dinâmica e da rotina de horários de trabalho não foi possível. Mas eu espero estar podendo agregar um pouquinho mais sobre essa área, sobre a nossa atuação dentro da UTI neonatal e dentro da área hospitalar como um todo. E fico à disposição para se vocês tiverem dúvidas, se quiserem perguntar, para passar para a turma, para a equipe que está responsável por essa apresentação, que eles me repassam e eu posso estar retornando com esclarecimento para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa área, esse nicho dentro da área hospitalar, esse setor, que é o UTI neonatal. Então, uma das primeiras dúvidas que às vezes acaba surgindo sobre a nossa atuação dentro dessa área é em como de fato nós vamos atuar, já que o nosso paciente é um bebê, é um recém-nascido que até então não interage verbalmente. Então, para quem que a gente vai estar direcionando esses atendimentos e para quem que a gente vai direcionar a nossa abordagem? Então, essa costuma ser uma das primeiras dúvidas que surgem, quando a gente fala da atuação da psicologia dentro da UTI neonatal. Então, antes de esclarecer sobre essa primeira dúvida, eu vou trazer para vocês informações de como de fato é esse setor da UTI neonatal. Como que se estrutura esse local, para quem é destinado de fato esse local, quem que recebe esse suporte, tá? A UTI neonatal, é destinada para esses bebês que nasceram prematuros, ou seja, antes daquele tempo ideal que é esperado no desenvolvimento ali durante a gestação. Bebês que durante a gestação ou não já foram diagnosticados com alguma patologia, então recém-nascidos com doenças congênitas. Acolhe também bebês com necessidades de cuidados especiais ao nascer, ou então bebês que precisaram passar por grandes cirurgias logo após o nascimento. Então ali a UTI neonatal é um local monitorado 24 horas, assim como uma UTI adulta, uma UTI geral para adultos, onde ele tem diversos equipamentos para estar monitorando ele, monitorar a frequência cardíaca, a saturação, a frequência respiratória. Para no caso de UTI neonatal para bebês, as incubadoras para poder estar fazendo aquele trabalho, vamos dizer assim, do útero, que está ali aquecendo aquele bebezinho que chegou antes do tempo. Então, muitos bebês, como eles nasceram antes daquele tempo ideal para o seu desenvolvimento, eles vão receber na UTI neonatal todo o aparato e suporte para ajudar na continuidade desse desenvolvimento, desse crescimento aqui do lado de fora, tá? Nesse ambiente da UTI neonatal, a gente encontra e a gente trabalha com uma equipe multi, onde é composta por diversos profissionais na maioria das instituições. São eles os médicos neonatologistas, os fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, fora a equipe de enfermagem, os enfermeiros e os técnicos, assistentes sociais e psicólogos. Então, na maioria das instituições, o que a gente espera e o que é o ideal é que a gente conte com essa equipe multi, o mais completa possível, para que a gente possa estar de fato trazendo um suporte e direcionando um atendimento mais completo possível em todas as áreas que aquele bebê e que aquele ser humaninho que chegou precisa para estar se desenvolvendo. E quem é esse bebê? Quem é esse paciente da UTI neonatal? Ele é aquele bebê que foi planejado ou não, foi desejado ou não. É um bebê, é um ser diferente, pequenininho, idealizado de uma forma pelos pais, pela família que acompanhou a gestação e que quando chega, dependendo dessa situação de prematuridade ou de um diagnóstico prévio, congênito, um diagnóstico já conhecido durante a gestação ou não, ele chega trazendo um impacto muito grande para essa família.
Por vezes ele é um bebê desconhecido, pode ter sido aquele bebê que imediatamente após o parto ele já foi encaminhado para a UTI neonatal, então sequer esses pais conseguiram ver de fato esse bebê. Então, muitas vezes ele pode ser um bebê, um serzinho desconhecido, onde eles realmente não conseguiram ter esse primeiro contato. Muitas das vezes foi um bebê idealizado como normal, como saudável, salvo nos casos, em que as patologias já foram diagnosticadas previamente durante a gestação, mas se tratando de bebês que não nascem com nenhuma patologia específica, são idealizados como bebês saudáveis. São bebês que estão sendo cuidados por pessoas que nunca tiveram contato, que os pais nunca tiveram esse contato, nunca tiveram esse vínculo, uma equipe completamente desconhecida, onde a gente não tem confiança, Não existe uma confiança com alguém que eu não conheço, uma confiança inicialmente. Isso é construído, E é uma construção que dentro desse cenário, dentro desse período de internação na UTI neonatal, é uma construção que é muito importante de acontecer, uma construção de um vínculo, uma segurança, uma confiança que é ideal, é muito importante que ela aconteça para que esses pais e esse bebê também consiga se desenvolver dentro da melhor maneira possível, recebendo esses cuidados dessas pessoas. É um bebê que muitas das vezes é bem diferente do que a maioria das pessoas esperam, porque um bebê, quando ele nasce prematuro, ele nasce antes desse tempo ideal de desenvolvimento, ele nasce pequenininho, ele nasce muito diferente fisicamente do que um bebê a termo, que a gente chama, que é quando nasce dentro desse tempo de gestação, dentro de um tempo que eles consideram ideal para esse desenvolvimento. Então é um bebê que vai nascer fisicamente diferente. E muitas das vezes esse bebê, além dessa aparência física diferente do que se espera por ser um bebê prematuro ou por ter já uma patologia diagnosticada previamente, é um bebê que vai estar invadido por equipamentos, por sondas, por acesso, por conta desse suporte que ele precisa inicialmente. Então é um bebê que, além da aparência física estar diferente, ele vai estar ainda mais diferente por conta de todo o aparato que ele está precisando receber naquele momento no contexto da UTI neonatal. E quem são esses pais quando chegam para conhecer esse bebê? Muitas das vezes, é claro que de acordo com cada contexto de gestação vivenciada, cada contexto familiar e cada contexto também do nascimento desse bebê, são pais que vão estar ali impactados, vão estar fragilizados e vão estar ali muito emocionalmente instabilizados para estar tendo esse primeiro contato com esse bebê, para estar ali passando por esse primeiro momento de estar conhecendo esse bebê, até porque eles fizeram planos em torno dele, eles idealizaram esse bebê como um bebê saudável, como um bebê normal. Então, muitas das vezes, esse primeiro contato desses pais na UTI neonatal para conhecer esse bebê é um primeiro contato muito difícil para essas pessoas estarem lidando com essa situação, para estar conhecendo, para estar recebendo esse bebê. E esses pais vão estar com sentimentos de medo ali presente a todo momento. Medo de perder esse bebê, até por conta de todo o contexto que eles estão vivenciando, por conta desse suporte necessário na vida inicial desse bebê. Vão estar ansiosos por cada evolução, por cada passo que esse bebê possa vir a dar, por cada evolução, seja positiva ou negativa, em torno desse quadro clínico, porque pode acontecer. Então são pais que vão estar ali, uma mistura de sentimento, de felicidade, culpa, por conta de todo esse contexto que eles estão vivendo, impotente, sensação de impotência, na verdade, não impotente, mas a sensação de impotência por não poderem realmente fazer nada. E aí, diante de tudo isso, como é que fica a nossa atuação dentro dessa unidade de UTI neonatal? Respondendo lá a primeira dúvida, que é uma das dúvidas que mais surgem, quanto à atuação da psicologia dentro do contexto neonatal. Nossa atuação, ela se dá também com o bebê, O bebê, ele não interage verbalmente, mas ele é um ser humano, ele tá ali, chegou nesse mundo novo, chega num ambiente completamente desconhecido, gelado, barulhento, claro, com pessoas que ele nunca viu na vida,
que ele não conhece, não tem nenhum tipo de vínculo, num lugar onde ele recebe inúmeros estímulos de dor, né? Porque cada furada, cada mexida, isso é desgastante para um bebê. Por mais que ele não tenha uma compreensão clara do que está acontecendo, mas ele recebe esses estímulos, ele está sentindo esses estímulos, seja de dor, do toque, da luz, né, do barulho. Então tudo isso é um mundo muito diferente do que o mundo que ele estava acostumado, do mundo onde ele tinha a segurança ali junto com o único vínculo dele, que era a mãe. Então, imaginem, né, o quanto que a gente pode estar junto com esse bebê, oferecendo, além do acolhimento, oferecendo o nosso suporte a nível de carinho e de afeto, minimamente com aquele bebezinho, aquele ser que está ali perdido, comparado ao que ele já estava acostumado, com o ambiente que ele conhecia, com pessoas que ele tinha total segurança que era o vínculo dele. Então a nossa atuação com esse bebê, ela pode ser sim desse acolhimento, desse carinho, desse afeto, assim como pode ser uma atuação voltada mesmo à informação, durante essa conversa com o bebê, porque, gente, vamos imaginar quando a gente recebe um bebê recém-nascido em casa, um bebê que não precisou passar pela experiência, né, da UTI neo, de internação, quando o seu familiar, sua amiga, enfim, ou você teve essa experiência de voltar com o seu bebê para casa, a gente interage com essa criança. A gente brinca, a gente canta, a gente fala com voz de criança, a gente está ali o tempo inteiro demandando estímulos para essa criança para ela interagir com a gente. Então ela interage esses bebês, eles interagem da maneira que eles sabem naquele momento, minimamente. Então dentro da UTI neonatal não é diferente. A gente pode sim interagir com esse bebezinho, a gente pode sim estar trazendo para ele que ambiente é esse, tá explicando para ele o que está acontecendo, o porquê que aqueles inúmeros aparelhos, acesso e maquinários estão ali em volta dele. Tá trazendo esse discurso de carinho, de afeto, de enfrentamento, para fortalecer esse enfrentamento desses bebês. A gente pode sim estar fazendo essa atuação diretamente com o bebê. Além de outras situações, outras dinâmicas e outros projetos que a gente pode fazer dentro da UTI neo, que talvez até alguns de vocês já tenham visto passando na televisão ou alguém comentando a respeito disso, como por exemplo, em época de carnaval, onde a equipe consegue estar adequando, adaptando certas roupinhas e se torna uma fantasia, e aí fantasiam esses bebezinhos na época do carnaval, como rodas de leitura, como rodas de cantigas. Então, todos esses tipos de interação, todo esse tipo de dinâmica, isso tudo influencia, sim, para essa atuação direta com esse bebê, para essa interação com ele, para essa atuação com o bebê. E na maioria das instituições, quando existem esses tipos de dinâmica, a equipe de psicologia ela está ali no meio, implantada também. E se não é a equipe que toma a frente para poder iniciar esses tipos de projeto. Porque a gente entende o quanto que é importante isso aí, até fora desse contexto da UTI neo, o quanto que é importante a humanização, né? O quanto que atrás desse paciente, seja ele paciente da UTI neonatal ou da UTI adulta, existe um ser humano. E não é só o paciente, né? Não é só a doença ou a patologia. Existe um ser humano por trás desse paciente. E o quanto que é importante a gente valorizar isso, a gente valorizar a pessoa, a gente valorizar o ser humano que está ali passando por aquele sofrimento ali da internação, pelo desgaste da internação. E isso não é diferente com o bebê da UTI neo, por mais que ele não tenha a interação verbal direta que os adultos tenham, mas a gente consegue sim interagir minimamente com esses serzinhos que, por sinal, são muito fortes, são muito guerreiros, são muito bravos no sentido de corajosos, né? Eles são ali pessoinhas que não largam o osso quando eles querem, eles enfrentam as dificuldades, mesmo sem eles terem noção do tamanho que essas dificuldades são. E além, claro, né, dessa atuação junto com os bebês, a gente vai estar atuando em grande parte junto com esses pais e com essa família que está ali acompanhando essa internação.
Então, por conta de todo aquele contexto, né, que eu trouxe anteriormente, são pais que vão estar muito fragilizados, vão estar muito impactados com essa internação, né? São pais que vão ter certas dificuldades de estar compreendendo o porquê deles estarem passando por aquele momento e que podem estar buscando respostas o tempo inteiro, né, para aquela velha frase, pergunta: por que comigo? Por que com meu filho? Né? Então a gente vai estar, na maior parte do tempo, atuando junto com esses pais, atuando junto com essa família, para poder estar ajudando eles estarem passando por esse momento da internação do bebê, né? Auxiliando nesse gerenciamento das emoções e dos sentimentos que eles estão ali vivenciando por conta dessa internação. Além da atuação junto com esses pais, e aí quando eu falo pais, né, a gente abrange para essa família, a gente também atua junto com a equipe, né? E não só no contexto da UTI neonatal, mas no contexto hospitalar em geral. Não temos como trabalhar dentro de uma equipe sem ter contato com as outras pessoas. Então, sim, nós também somos responsáveis por essa atuação, por auxiliar nessa comunicação e nessa relação, nesse vínculo dos pais e dos familiares junto a essa equipe, de estar trazendo essa equipe para esse olhar também mais humanizado, de que nós temos ali sim um paciente, mas nós temos esse ser humaninho que está ali demandando esse cuidado especial. Então nós temos também uma grande importância e conseguimos ter uma grande atuação nessa tríade paciente, família e equipe. Eu trouxe esse slide para ficar bem claro e para eu ler aqui junto com vocês sobre algumas atuações e intervenções do psicólogo dentro desse contexto da UTI neonatal. Então, dentre elas, né, algumas delas, né, acolher e acompanhar esses pais na primeira visita ao bebê da UTI neonatal, porque lembrem, quando eu comentei lá atrás, muitas das vezes esses pais eles não viram esse bebê, eles não tiveram mesmo esse contato com esse bebê, esse contato inicial, porque o bebê, na hora do parto, saiu ali do útero da mãe e foi direto para a incubadora e encaminhado para a UTI neo. Oferecer espaço para a expressão de sentimentos como medo, estresse e ansiedade. Auxiliar para a elaboração do luto do bebê idealizado, porque, como também foi falado, né, esses pais e essa família, eles idealizam esse bebê como um bebê saudável, como um bebê normal. E existe sim um luto nesse sentido dessa idealização que foi feita, né? Existe um luto para que essa aceitação do bebê real seja feita de uma maneira mais produtiva possível, né? Para que essa elaboração seja feita da melhor forma possível. Auxiliar na construção do vínculo entre os pais e o bebê, sempre respeitando os limites de ambos, porque por muitas vezes pode acontecer de sim os pais terem dificuldades em estar tendo contato com esse bebê, que lembra também que foi comentado, é um bebê completamente diferente, não só fisicamente, talvez só por conta da prematuridade, mas muitas das vezes também pode ser um bebê muito diferente por conta de alguma patologia. Então a gente precisa, né, além de estar ali auxiliando na criação, na construção desse vínculo, mas de estar respeitando esses limites também desses pais para estarem conseguindo iniciar esse contato com esse bebê. Facilitarmos essa relação mãe-bebê, o pai-bebê, reforçando a autonomia dos pais para que os mesmos possam participar dos cuidados desse bebê. Então, ajudar ali, aí a gente entra no contexto da atuação também junto com a equipe. É claro que quando for possível, respeitando também os limites dentro dos cuidados e do quadro clínico do bebê, mas a gente trazer esses pais para ajudar nos cuidados desse bebê, mesmo estando ali na UTI neo. Então, ele tem condições, desse pai ou essa mãe tem condições, o bebezinho consegue ser trocado por esses pais agora, os pais podem trocar essa fraldinha agora para poder estar participando ativamente desse cuidado. No momento ali da amamentação, esse bebê, é claro que depois de ser avaliado por toda a equipe médica, pela a fonoaudióloga, ele consegue estar iniciando essa amamentação, se ele consegue estar iniciando a amamentação no seio da mãe, a gente facilitar, a gente auxiliar durante esse período também, que é algo novo, é um processo novo, não só muitas vezes por conta
da maternidade em si, mas pelo contexto da internação. É um bebê que muitas das vezes está sendo alimentado somente por sonda. E aí quando ele tem essa possibilidade, tem essa capacidade no nível mesmo técnico voltado para a parte clínica dele, de estar indo ao seio da mãe, a gente ajudar durante esse momento no sentido do vínculo, participar desse momento junto com a mãe, junto com o pai, né? Trazer eles para estar atuando, para estar mais presente diretamente nesses cuidados dos bebês, né? Que inicialmente estão sendo feitos por outras pessoas que eles não conhecem, né? Possibilitar e acompanhar a visita dos irmãos desse bebê, caso possuam, assim como dos avós, apoio psicológico no período pré e pós-cirúrgico do bebê, quando for o caso, auxiliar na comunicação entre pais e equipe, preparar para o momento da alta hospitalar do bebê, auxiliar no empoderamento quanto à nova vida no retorno para casa, dar suporte e auxiliar no processo inicial de elaboração do luto desse bebê, quando for o caso, porque muitas das vezes esse bebê que passou pela internação, ele também pode ir a óbito. É uma realidade, né? Uma possibilidade. Então a gente também precisa estar ali preparado para estar prestando esse suporte, estar auxiliando no que diz respeito ao momento de luto, se caso aconteça. Então nós não vamos conseguir auxiliar na elaboração de um luto por completo, né? Até porque cada ser humano, cada pessoa tem o seu tempo para estar conseguindo passar por esse momento, por esse processo do luto. Mas a gente pode sim possibilitar e dar um suporte na elaboração desse momento inicial, né? Fazer esse acolhimento, dar esse suporte psicológico nesse momento inicial da perda desse bebê dentro desse contexto hospitalar. Então, vocês viram sim que existem inúmeras possibilidades de atuação do psicólogo hospitalar dentro da UTI neonatal. Não só com o bebê de fato, que é o paciente, mas com esses pais que estão ali vivenciando, né, esse momento de internação, esse momento de sofrimento emocional e psicológico, assim como com a equipe, porque a gente faz parte dessa equipe também e trabalhamos em conjunto. É um objetivo final, é o mesmo para toda a equipe, então precisamos trabalhar em conjunto. Então muitas das vezes a gente também vai atuar junto com essa equipe multidisciplinar. E para finalizar, eu trouxe um texto aqui também muito interessante que eu vou colocar aqui também no slide para vocês visualizarem junto comigo. Eu vou ler. É um texto que eu achei na internet de uma mãe de bebê prematuro. Ser mãe de prematuro é ser pega pela surpresa e o despreparo. É não segurar seu filho nos braços quando nasce. É olhar pela incubadora. É sentir sua cria pela ponta dos dedos esterilizados em álcool gel. Ser mãe de prematuro é ser viciada no monitor. É ver seu filho respirando por aparelhos com sensores medindo o que há de vida na sua criança. São os benditos 88% de saturação. É tirar leite na máquina. É ver o leite entrando pela sonda e torcer para a quantidade aumentar todo dia. É ter paranoia como o processo ganha, perde de peso diário. Num dia ganha 10 gramas e no dia seguinte perde 15. Isso é um desespero. É se incomodar com as aspirações e manobras, mas saber que é um mal necessário. É ver picadas e mais picadas para exames e não respirar enquanto o resultado não aparece. É chegar ao hospital com o estômago em cambalhotas, com medo do que vai ouvir do pediatra. Para ser mãe de UTI, tem que virar pedinte e mendigar todo dia uma boa notícia, mesmo que seja a bendita palavrinha estável. Significa que não melhorou, mas também não piorou. E não se esquecer de agradecer o cocô e o xixi de cada dia. É bater papo com seu filho através da incubadora. É ter lágrima escorrendo pelo rosto todo dia por não poder sentir o seu cheirinho e beijar os seus cabelos. Mas ser mãe de prematuro é superação. É ter história para contar. É entender de um monte de doenças que ninguém nem imagina que existe.
é contar o tempo de um jeito diferente, idade cronológica e idade corrigida. É difícil de entender. É sair da UTI com festa e palmas. É deixar por lá amigos eternos e preciosos. Ser mãe de prematuro é ter medo do vento, da bronquiolite, do inverno e do hospital. Toda mãe é um ser guerreiro por natureza, mas a mãe de prematuro precisa ser guerreira em dobro, e isso nos difere e ao mesmo tempo nos iguala. Lutadoras, perseverantes, resilientes, frágeis a ponto de desabar a qualquer momento, mas com uma força absurda, uma força que talvez venha de um útero vazio antes do tempo. Assim são as mães dos bebês que nascem antes. Então, gente, queria agradecer pela oportunidade de estar trazendo para vocês um pouquinho da minha experiência. Como eu disse inicialmente, eu queria muito estar com vocês presencialmente, porque eu acho que é sem comparação, né? A troca, essa interação presencial não tem comparação, mas espero que eu possa ter agregado um pouquinho mais, né, sobre a área hospitalar e, em especial, sobre a área na UTI NEO. Então, deixo meu agradecimento para vocês, fiquem à vontade com esse material, se puderem, quiserem disponibilizar, e estou à disposição para dúvidas, perguntas, fico à disposição para estar esclarecendo junto a vocês, tá bom? Um prazer e tchau, tchau!